Afinal, quem é Shang-Chi? Para responder essa pergunta, seja bem-vindo e bem-vinda ao Fuga da Realidade. Episódio de hoje, afinal, quem é Shang-Chi? Afinal de contas, apareceram trailers e vídeos sobre um trailer de um filme estreando um aparente novo super-herói da Marvel, um super-herói chinês chamado Shang-Chi. Mas quem é ele? Shang-Chi é o mestre do Kung Fu. Shang-Chi foi criado em 1973. Ele apareceu na revista Special Marvel Edition, número 15, cujo subtítulo era The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu, né? As mãos de Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Essa foi a sua estreia. E aqui no Brasil ele apareceu 2 anos depois, em 1975, na revista com título próprio, Mestre do Kung Fu, da editora Block. A editora Block, ela publicou as primeiras histórias do Shang-Chi no Brasil. Aqui nós vemos que a capa foi reproduzida quase integralmente, a capa da primeira história, com umas cores diferentes, como acontecia, na verdade, com a maioria das publicações da Block. Os criadores do Shang-Chi foram o roteirista Steve Englehart e o desenhista Jim Starlin. Então, os primeiros traços do Shang-Chi são do Jim Starlin. Jim Starlin, ele é o criador do Thanos, o super vilão que apareceu na série de filmes dos Vingadores. Jim Starlin também é responsável por revitalizar personagens como o Capitão Marvel e Adam Warlock, personagens cósmicos da Marvel. Então, ambos criaram o Shang-Chi. Mas a partir de que eles criaram o Shang-Chi? Qual foi a inspiração para eles criarem esse personagem, né? E será que havia algum motivo especial dele aparecer em 1973? Na verdade, sim. Em 1973 morria Bruce Lee, com apenas 32 anos, no auge do seu sucesso, um grande lutador de artes marciais que criou um estilo próprio chamado Jeet Kune Do. Bruce Lee morreu nesse ano, em 1973, e logo depois, alguns meses depois, a revista do Shang-Chi ela é publicada. E há muitas coincidências, né, além da data, no personagem Shang-Chi com o Bruce Lee. O Bruce Lee, ele começou uma carreira na televisão, uma carreira de destaque, quando ele apareceu na série do Besouro Verde, que durou de 1966 a 1967. Ele se destacou bastante nessa série pelas suas habilidades de artes marciais, mais do que o protagonista. E eles inclusive fizeram um crossover com a série do Batman dos anos 60. Eles apareceram em alguns episódios especiais. Como sempre havia convidados especiais na série do Batman, né, o Besouro Verde e o seu assistente, o Kato, que era o personagem protagonizado pelo Bruce Lee, também apareceram. Então, a série do Besouro Verde ela acabou criando um destaque para o Bruce Lee como ator. E aí, em 1971, ele foi participar de um filme, uma produção de Hong Kong, chamada originalmente The Big Boss, e que no Brasil foi lançada como O Dragão Chinês, e que na verdade ele era para ser um coadjuvante no filme. Mas durante a produção ele foi se destacando pelas suas habilidades e ele acabou virando o protagonista, né? O filme, na verdade, até a condução do filme, a gente percebe que no começo do filme o Bruce Lee realmente está um coadjuvante. Ao longo da produção ele vai se tornando ali o personagem principal. Essa foi a estreia do Bruce Lee no cinema de Hong Kong. Em 1972, Bruce Lee foi preterido para interpretar um papel de um lutador chinês em uma série que foi chamada de Kung Fu,
E o motivo era porque ele era chinês, que é um negócio extremamente estranho, assim, mas é realmente uma série de Kung Fu, uma história de um personagem chinês e interpretada por um ator americano, o David Carradine. Então, David Carradine ele fez o papel de um monge Shaolin que fugia da China por ter assassinado um membro da família imperial, e ele ia para os Estados Unidos, onde era perseguido pelos membros do Império Chinês, que estavam em busca dele por vingança. Essa história, na verdade, não é nada estranho que um chinês no Velho Oeste americano, porque houve uma grande imigração chinesa para os Estados Unidos no século XIX. Principalmente os chineses eles trabalharam em diversas empreitadas, como por exemplo na construção de linhas ferroviárias, mas depois os Estados Unidos criaram uma lei de restrição à imigração chinesa e houve uma grande perseguição a chineses e inclusive deportação de vários chineses que não tinham cidadania reconhecida. E esse problema durou durante por muitas décadas, inclusive quando o Titanic afundou, alguns náufragos que eram chineses, eles não foram aceitos nos Estados Unidos quando chegaram lá. Bem, então foi um episódio bastante assim, chato para o Bruce Lee, porque ele havia mostrado que ele era um bom ator de filmes de ação. E além do mais, sendo um chinês, ele deveria ser o mais adequado para interpretar um personagem chinês, mas ele foi preterido nessa série, a série Kung Fu. Mas no mesmo ano, em 1972, ele acabou estrelando uma outra produção, originalmente chamado Fist of Fury, o Punho de Fúria, que em português se transformou em A Fúria do Dragão. Foi um filme bastante simbólico para a China, porque esse filme ele não é passado no tempo presente, no caso nos anos 70, ele era passado durante o período de ocupação japonesa da China. E nesse filme o Bruce Lee faz o papel de um chinês cujo mestre é assassinado pelos japoneses, pelo menos na história, né? O mestre dele morre, mas a história do filme leva a crer que foram os japoneses que assassinaram seu mestre, e ele então vai em busca de vingança. O filme, na verdade, ele explora a questão da humilhação que os chineses sofriam por parte dos japoneses que ocupavam parte da China. Inclusive tem um momento assim que o Bruce Lee vai passar em um parque e tem uma placa, isso na China, né? A China tem uma placa no parque dizendo: é proibido a entrada de cachorros e chineses. Então foi um filme assim bastante simbólico, né? Porque ele mostrou a mágoa, o ressentimento chinês com relação à ocupação japonesa, desde a Guerra Sino-Japonesa, né, até o final da Segunda Guerra Mundial. No mesmo ano, Bruce Lee ele também estrelou uma outra produção, na qual ele dessa vez teve o controle total da produção do filme. O original é The Way of the Dragon, e em português foi traduzido como O Voo do Dragão. Esse é um filme bastante especial, não somente por ele ter todo o controle da produção pela primeira vez, mas pela participação de Chuck Norris. Chuck Norris, que era campeão internacional de karatê, ele foi chamado pelo Bruce Lee para participar do filme, e nesse filme há uma luta sensacional dos dois no Coliseu de Roma. Um grande momento das artes marciais no cinema. E no mesmo ano ainda, em 72, o Bruce Lee começou a gravar um outro filme, chamado originalmente The Game of Death, que é o Jogo da Morte, que esse é a tradução o que foi traduzido de forma mais literal entre os filmes dele, em português. Mas ele começou a gravar esse filme, mas ele foi interrompido. Ele não terminou de gravar esse filme porque ele foi convidado para participar de uma outra produção, uma produção da Warner Bros. Então ele tinha agora a oportunidade de sair do cinema de Hong Kong e estrelar por Hollywood. É uma grande oportunidade para ele, então, um grande reconhecimento. E ele então participou do filme Enter the Dragon,
né, que em português se chamou Operação Dragão, em que ele fazia o papel de um agente especial, e nesse filme ele participava de uma competição que reunia lutadores de artes marciais do mundo todo, e eram lutadores reais de artes marciais que participavam do filme, que enfrentavam um super vilão em uma ilha. Esse filme, ele na verdade foi o que acabou popularizando, né, o Bruce Lee mesmo nos Estados Unidos, né, por ser uma produção da Warner Bros. Infelizmente, Bruce Lee morreu nesse mesmo ano, não conseguiu terminar o Jogo da Morte, né, e morreu no auge do seu sucesso, né, como uma lenda das artes marciais. E aí, pouco tempo depois, nos quadrinhos, nesse mesmo ano, aparece um personagem chinês, um lutador de artes marciais, lutador de Kung Fu, que é o Shang-Chi. Shang-Chi, em chinês, significa a ascensão do espírito. Então são dois ideogramas, né, do nome, que a gente vê aqui do lado direito, aqui, o Shang e o Chi. Temos aqui, né, uma cena da capa da sua primeira da revista de estreia, The Hands of Shang-Chi, The Master of Kung Fu, em que ele está aqui lutando contra vários oponentes. E essa era uma coisa que era frequente, na verdade, nos filmes do Bruce Lee, ele se envolver sozinho, né, lutando contra vários adversários, como aconteceu, por exemplo, no filme A Fúria do Dragão, em que ele entrava num dojo japonês e enfrentava os alunos do dojo todos de uma vez. Bem, Shang-Chi, esse personagem criado para a Marvel, né, ele tem uma ligação especial com outro personagem. Shang-Chi, ele mesmo fala na sua primeira história que ele é Shang-Chi, filho de Fu Manchu. E Fu Manchu é um personagem especial. Fu Manchu não é uma criação da Marvel, ao contrário do Shang-Chi, né? Mas quem é o Fu Manchu? Né? Quem é o pai do Shang-Chi? Né? Fu Manchu é um personagem criado pelo inglês Sax Homer, que viveu entre o final do século XIX, né, e meados do século XX. Ele foi criado num conto chamado The Zayat Kiss, né, o Beijo de Zayat, para uma revista chamada The Storyteller, em 1912, o ano que o Titanic afundou. Nesse ano que o Titanic afundou, o Sax Homer criou esse personagem, um chinês, e depois as histórias dele começaram a ser publicadas a partir do ano seguinte, 1913, em livros. E o primeiro livro com o personagem Fu Manchu é The Mystery of Dr. Fu Manchu. Então, é o Doutor Fu Manchu. Ele foi um personagem de uma série de livros de Sax Homer. Mas quem é esse personagem? Quem é o Fu Manchu? Bem, vamos voltar para o Shang-Chi aqui, que é a nossa preocupação principal aqui, né? Então, o Fu Manchu é o pai do Bruce Lee, segundo a Marvel. A Marvel pegou um personagem da literatura, né, que já existia, e ela conectou com uma criação sua, o Shang-Chi. Né? Na história de estreia, o Dr. Fu Manchu, ele fala que o Shang-Chi ele tem uma grande formação intelectual e física. Né? Ele foi criado, ensinado por vários mestres, né, tanto professores quanto lutadores de artes marciais de várias modalidades, de vários estilos, para se tornar o que o seu pai chama de a arma viva, que é também uma outra denominação do Shang-Chi, né? A arma viva, porque ele sozinho, desarmado, ele foi criado para conseguir enfrentar qualquer adversário e sair de qualquer situação. Então, o Shang-Chi, ele na verdade estudou vários estilos de Kung Fu, porque Kung Fu não é um estilo de luta só. O Kung Fu tem vários estilos, né? Quem assistiu Kung Fu Panda, por exemplo, quando você vê os animais, né? Que os 5 furiosos, que são, cada um tem um estilo de luta diferente, que na verdade é real, né? Você tem lá o estilo do macaco, o estilo da serpente, o estilo do louva-a-Deus, o estilo do tigre. E você tem ainda outros estilos de luta, né, que variam do norte para o sul da China.
E o Shang-Chi, ele foi treinado em vários estilos de luta, não somente artes marciais chinesas. Ele também teve professores de outros países que ensinaram para ele várias outras artes marciais. Então ele se tornou um lutador completo, além de ter estudado bastante filosofia. E isso é uma ligação interessante com o Bruce Lee, porque o Bruce Lee se graduou em filosofia. O Bruce Lee era formado em filosofia. E ele inclusive escreveu um livro chamado O Tal do Jeet Kune Do, ensinando não somente a luta, mas também o pensamento por trás da sua luta, do Jeet Kune Do. Bruce Lee dizia que, né, na luta você tem que ser como a água, você tem que tomar a forma do recipiente, você tem que ser flexível, você tem que mudar, né? Então o Shang-Chi ele foi treinado desde criança, desde pequeno, para ser assim o melhor lutador de artes marciais do mundo, pelo seu pai. Mas por quê? Por que o pai investiu tanto para o filho se tornar uma arma viva, né? Quem que é o Dr. Fu Manchu? Qual que é o propósito dele, né? Bem, o Dr. Fu Manchu, né, para o Shang-Chi se apresentou sempre como um homem bom, que ele deseja o bem da humanidade, ele usa o seu gênio, né, todo o seu conhecimento para tirar o sofrimento, para aliviar, para remover o sofrimento da humanidade, ajudar as pessoas. E aí quando o Shang-Chi ele já é adulto, e aí o seu treinamento está completo, o seu pai o chama para uma missão. Ele fala que ele tenta, né, sempre ajudar a humanidade, as pessoas, mas tem uns homens maus, homens muito maus, que não deixam ele ajudar as pessoas, que atrapalham ele, né, e também homens que fazem coisas muito ruins. Ele fala que um desses homens muito ruins aí chama-se Dr. Petrie, né, e ele fala que o Dr. Petrie é o homem mais maligno que já viveu, né, e por isso o Shang-Chi ele tem que eliminar o Dr. Petrie. Tem que matar o Dr. Petrie para acabar com esse mal sobre a Terra, né? Então eu estou fazendo um favor aqui, né? Porque o Dr. Petrie, segundo seu pai, o Fu Manchu, é um homem muito maligno. E o Shang-Chi, né, como um filho obediente e que foi criado assim, acreditando que o pai realmente é uma pessoa muito boa, né? Ele vai obedecer o seu pai porque ele acredita no seu pai, né? E lá vai o Shang-Chi. Shang-Chi ele vai para a Inglaterra. Ele sai da China e vai para a Inglaterra, e ele encontra o Dr. Petrie. O Dr. Petrie já está idoso, o Dr. Petrie está acamado, o Dr. Petrie nem se levanta mais da cama, ele já está, na verdade, realmente assim, vivendo os seus últimos dias. Mas o Shang-Chi, por um momento, ele olha para aquele homem deitado na cama lá, fragilizado, né, e pensa, mas esse homem é o homem perigoso, maligno que meu pai falou. Mas ele fala, não, mas meu pai sempre fala a verdade, né? Eu devo obedecê-lo. E aí o Shang-Chi ele mata o Dr. Petrie. Então o Dr. Petrie é morto em sua cama pelo Shang-Chi. Antes de conseguir sair da casa do Dr. Petrie, o Shang-Chi acaba sendo surpreendido, né? Na verdade ele se deixa distrair porque naquele momento ele fica meio confuso na hora que ele vai matar o Dr. Petrie, porque ele sente que tem alguma coisa errada, mas no final ele obedece às ordens do pai. Mas essa dúvida dele acaba distraindo e ele é rendido aparentemente por um outro homem numa cadeira de rodas que aparece ali, que é o Sir Dennis Nayland Smith. Sir Dennis Nayland Smith, que é amigo do Dr. Petrie, né? Ele está armado ali e para o Shang-Chi. Mas na verdade é só por um breve momento. Shang-Chi rapidamente desarma o Dr. Petrie, né, que fica espantado porque nunca viu um homem se mover tão rápido aqui como aquele, né? E no final ele para de lutar e vai se debruçar sobre a cama do seu amigo, começa a chorar. E o Shang-Chi, ele, em vez de ir embora, ele para ali e pergunta, mas por que você está chorando por esse homem, né? Esse homem mau, né? Esse homem que é um vilão, é o mais odioso dos homens, né? Aí o Sir Dennis, ele fica irado ali e fala, mal? Eu vou falar para você o que é mal, né? E aí ele conta, né, para o Shang-Chi sobre o Fu Manchu, né,
Sir Dennis ele conta uma história que em 1911 ele era um agente do governo britânico, estava em Burma, e ele conheceu um homem que falava assim, aparentemente todas as línguas, né, civilizadas, até as bárbaras, né, um homem que ele conhecia muitas artes e ciências, né, tinha estudado em várias universidades e também tinha conhecimentos em artes e ciências obscuras, né. Um homem que ele dizia que tinha o intelecto de pelo menos 3 grandes gênios, né? E ele conheceu esse homem, né, que se chamava Fu Manchu. Esse ano, especificamente, que o Sir Dennis ele se refere, 1911, é um ano importante na história chinesa, porque é o ano que a dinastia Manchu deixa de governar a China. Então, houve, na verdade, uma guerra civil na China, e a imperatriz chinesa ela abdicou do seu trono, né? O seu filho, o herdeiro Puyi, que iria se tornar o último imperador da China, ele na verdade acabou ficando restrito à Cidade Proibida, né? Ele não era mais o chefe de Estado da China, mas ele permaneceu na Cidade Proibida até que os japoneses, né, o desalojaram de lá. Mas a partir de 1911 a China deixa de ser um império. A dinastia Manchu, que havia governado, né, por séculos a China, ela deixa de governar. E o Fu Manchu, ele faz parte da dinastia Manchu. Né? Na história, né, na mitologia do Fu Manchu, ele é membro da família real Manchu da China. E nesse momento, então, em 1911, a família imperial deixa então de ter poder na China. Então esse ano é importante, porque então é o ano que o Fu Manchu ele tem um motivo, né, então, de ressentimento contra essa mudança de poder que acontece na China. E aí o Sr. Dennis vai contar a sua história, né, como que foi o seu relacionamento com o Fu Manchu. Né? Ele fala então que o Fu Manchu, quando ele o conheceu, ele era um ancião, era mais velho que ele naquela época. Mas em 1932 o Fu Manchu desenvolveu um elixir, um tipo de óleo, um elixir da juventude, que ele preservava e prolongava a vitalidade. E permitiu então que o Fu Manchu rejuvenescesse. Que ele ficasse aparentemente mais jovem do que ele era. Quer dizer, fisicamente rejuvenescia ele, mas ele continuava tendo a mesma idade. Né? O Fu Manchu ele não estava satisfeito com os rumos, né, que o seu país estava tomando. Né? Ele queria, na verdade, não só que a dinastia Manchu retomasse o controle da China, mas que expandisse esse controle para todo o mundo. Ele fazia parte de uma organização, ele criou uma organização chamada Sifan. Isso realmente está vem das histórias dele, na literatura. Né? O Fu Manchu ele é o chefe da Sifan, que é uma organização que reúne lutadores de artes marciais dos mais diversos tipos, sob seu comando, de vários países, e ele criou esse exército com um propósito de dominar o mundo. Além disso, o Dr. Fu Manchu ele é envolvido com a criação de várias armas, ele mistura magia com ciência, emprega todo tipo de recurso nos seus planos de dominação. E o Fu Manchu ele inspirou uma série de vilões chineses, né, que alguns foram também criados pela Marvel, né, como em 1956 o Garra Amarela. O Garra Amarela que também era um vilão chinês. O Fu Manchu acabou se tornando o arquétipo, né, do vilão chinês, o chinês maligno. Né? Era um resquício, né, da época imperial. O mandarim, né, o mandarim que tinha perdido seu poder e queria se vingar. Né? Então, o Garra Amarela foi uma das derivações, né, do Fu Manchu nos quadrinhos. Mais tarde apareceu um personagem nas histórias do Homem de Ferro, em 1964, aparece o Mandarim. O Mandarim ele tem esse nome porque ele é realmente um mandarim chinês, né,
que acabou com o final da dinastia chinesa, da dinastia Manchu, e perdeu seu poder, mas ele não ficou satisfeito com essa situação e ele quer retomar, né, o seu papel, não somente, né, de um vassalo do imperador chinês, mas ele quer, na verdade, controlar novamente aí a China e talvez o mundo, né? O mandarim ele tem 10 anéis que ele encontrou numa nave espacial que caiu na Terra, e cada um desses anéis tem um poder diferente. E ele se torna um dos grandes adversários do Homem de Ferro, né? Isso não era coincidência, você tem um vilão chinês em uma revista de super-herói dos Estados Unidos, porque a China, né, ela era um país comunista, né, ainda mas na verdade, quer dizer, mais ou menos, né, porque ela tem um governo comunista, mas a economia dela é capitalista, né? Mas aí então, né, durante a Guerra Fria, a China fazia parte do inimigo, né? Então você tinha nas histórias dos super-heróis da Marvel diversas aparições de vilões que eram comunistas, né? Então você tinha também vilões chineses, né, porque o chinês era comunista, então ele era vilão também, né? Isso causa problemas hoje, né, quando a Marvel tem que lançar suas produções na China, que é um grande mercado consumidor, porque ela não pode lançar um vilão chinês lá na China, né? E, inclusive, quando o Mandarim apareceu pela primeira vez no cinema, no filme do Homem de Ferro, eles tiveram que descaracterizar o personagem, né? Ele foi interpretado pelo Ben Kingsley, que não é chinês, né? E acabou se tornando, na verdade, ali um personagem humorístico aí, que causou uma surpresa e talvez uma decepção, né, para algumas pessoas quando foram assistir o filme, né? Muito diferente do terrível vilão que ele é nos quadrinhos, né, que realmente é um personagem que desafia o Homem de Ferro de igual para igual. Então o Mandarim também ele é inspirado, né, é tributário do Fu Manchu. Mas não somente nos quadrinhos, né? Você também tem, na verdade, sim, nas tiras de jornal, né, que depois se tornaram animações e foram para o cinema, né, as histórias do Flash Gordon. Flash Gordon, o herói espacial. Quem é o grande adversário do Flash Gordon? É Ming, o Impiedoso. Né? Olha esse nome, Ming. Né? Ming vem da dinastia Ming da China. Né? Então o Ming ele é um imperador do planeta Mongo, e ele, na verdade, é inspirado, né, o seu visual aí, o seu nome também, né, em um imperador chinês, né? E ele é retratado na história como um vilão, né, e o nome dele, o Impiedoso. Só que, assim, né, inclusive assim, aqui na animação dos Defensores da Terra, né, que o Flash Gordon aparece, o Ming é o principal vilão. Você vê que assim, ele está pintado ali mais ou menos de verde ali, né? Que é mais ou menos uma disfarçada que estão tentando dar ali no personagem para não ficar tão descarado, né? Que ele na verdade é baseado, né, em um personagem chinês, né? Então Ming Impiedoso também ele é tributário do Fu Manchu, e ele foi criado em 1934, né? Porque ele fazia parte das histórias do Flash Gordon quase desde o início. E também no cinema nós temos vilões chineses, né? Na série do James Bond, né? No filme 007 contra o Dr. No, né? Que foi o primeiro filme do 007, do James Bond, estrelado pelo Sean Connery. Você tem, quem que é o vilão da história? É o Dr. No, né? Que apesar de ser interpretado, né, por um ator ocidental, né? Ele na verdade é um vilão chinês. Né? É um vilão chinês ali que tem a sua personalidade, né? Baseada lá também no Dr. Fu Manchu, né? Um vilão que vem da China, né? E usa ciência e às vezes até magia, né? Não nesse caso aqui, né? Com um objetivo, né, de dominar o mundo. Isso em 1962 aqui. Bem, aí então o Dr. Fu Manchu ele inspirou então uma série, né, ele criou um arquétipo do vilão chinês, né? E aí o Sir Dennis, né, ele fala pro Shang-Chi que o seu pai aí, ele é um cara mau, entendeu? Ele não tem nada de bom, né? Ele é terrível, né? Ele é ruim. Ele fala então que ele capturou o Sir Dennis e um dos seus
companheiros, né? E matou seu companheiro, né? Assassinou seu companheiro, chamado McKay. E aí ele diz que o Fu Manchu não quis matar o Sir Dennis, mas quis que ele sofresse bastante. Ele mandou um dos seus capangas, né, que era um lutador de sumô chamado Tak, bater no Sir Dennis, né, e o Sir Dennis mostra a sua perna, como é que ela tá, né, que o Sir Dennis mostra que ele quase transformou seus ossos em pasta, né. Aí o Shang-Chi, quando vê aquilo ali, ele pega e fala: meu pai fez isso? O meu pai? Né? Aquele pai lá, nossa, bondoso, nossa, meu pai é um homem que vive pelo bem da humanidade, o meu pai é esse vilão, essa criatura terrível, né? Aí ele fica assim, revoltado, a cabeça dele assim, ele se perde, né? Ele vê que ele foi enganado a vida inteira, né? A vida dele é tudo uma mentira. E aí ele descobre que ele foi usado como um instrumento de morte, ele matou um homem inocente, né? Aí ele pira e ele vai atrás do pai dele, né? Na verdade, ele primeiro vai confirmar a história do Sir Dennis, né? Porque ele precisa que alguém da família dele diga a verdade. Então ele sai ali da Inglaterra e ele vai atrás da sua mãe, né? A mãe do Shang-Chi, ela não é chinesa, ela é estadunidense. E aí depois, quando o Shang-Chi aparece, ela já sabe por que ele apareceu, né? Porque ele quer saber a verdade sobre o seu pai, e ela confirma, ela fala que realmente ele é o homem maligno, homem terrível, né? E que ele só na verdade usou ela porque ele queria um filho que fosse assim, o mais perfeito possível, né? E aí ele estudou que a união com ela ia gerar essa criança que seria mais perfeita, né? Que seria mais propícia a criar o lutador ideal, né? Então foi só um casamento totalmente conveniente. E aí ela confirma então a história do Sir Dennis, e o Shang-Chi vê então que ele realmente foi enganado, né? Agora não há dúvidas de que o seu pai é o grande vilão, né? E essa realmente é a história do Fu Manchu, né? O Fu Manchu na literatura, ele é um vilão chinês, né? Ele é o líder da Sifan, organização terrorista que deseja dominar o mundo, subverter o mundo segundo as suas ideias de dominação, né? Baseadas, né, num conceito de domínio da China imperial, né? E aí o Shang-Chi vai atrás do seu pai, e aí começa, né, novas coincidências aqui com relação às histórias do Bruce Lee, né? No Jogo da Morte, por exemplo, né, o Bruce Lee, o argumento da história é que ele enfrenta uma série de lutadores de artes marciais, né, até chegar ao último vilão, o grande vilão da história. E aqui as histórias do Shang-Chi também são desse tipo, né? Ele sempre vai enfrentando assim, uma série de lutadores, que geralmente são lutadores do seu pai. Ele vai atrás do seu pai, já está sendo esperado, na verdade. Ele tem que enfrentar uma série de lutadores, dos mais diferentes possível, até que ele encontra um especial, que é o Taki, o lutador de sumô. E ele reconhece que aquele é o homem que torturou, né, o Sir Dennis, né, que praticamente esmagou as pernas do Sir Dennis. O Shang-Chi luta contra o Taki, né, e vence ele. E aí depois o Shang-Chi descobre que o seu pai não tem somente lutadores humanos, ele também tem monstros. Ele enfrenta uma espécie de um gorila geneticamente modificado ali, né? Mas o Shang-Chi ele foi criado realmente para ser a arma viva, e ele derrota também não somente os lutadores humanos, como também os monstros que o seu pai cria, até chegar finalmente a encontrar o seu pai, né, que sabe que agora o filho ele descobriu a verdade. E ele diz, só que o pai fala, não deve haver violência entre membros da dinastia Manchu, né? Mas o seu pai ainda espera que ele o sirva, apesar de saber daquilo, né? Que ele compreenda, né, os seus propósitos. Mas o Shang-Chi ele não compactua, né, das ideias do seu pai mais. Naquele momento ele fala, ele concorda que ambos não vão se envolver em violência, ele não vai atacar o seu pai, mas ele jura que a partir daquele momento eles são inimigos implacáveis e que ele vai fazer de tudo, né, para impedir que o seu pai concretize os seus planos de dominação mundial.
O Shang-Chi, né, ele foi publicado durante vários anos pela Marvel, né, a partir dos anos 70, na verdade, né, com a morte do Bruce Lee, que também acabou projetando ele ao mesmo tempo para o sucesso, né, a sua morte ali no auge da sua forma física, né, com a produção da Operação Dragão, acabou assim tornando ele famoso, né, bastante famoso, criou uma lenda em relação a ele. E a Marvel, ela criou vários personagens, né, que eram lutadores de artes marciais, como o Punho de Ferro, né, e os Filhos do Tigre, né, que depois, a partir dele, surgiu um outro lutador de artes marciais, que é o Tigre Branco, que é o primeiro super-herói latino da Marvel. O Shang-Chi, né, ele era diferente, porque ele era, entre esses lutadores, né, o único lutador de artes marciais chineses, né, que tinha vindo da China. E que era mais parecido assim com o Bruce Lee, né? O Punho de Ferro não, é um americano que vai parar numa cidade perdida no Himalaia, né, e acaba aprendendo artes marciais. Além disso, ele tem um superpoder, né? Ele consegue tornar o seu punho mais duro que o ferro, né? Ele está mais para um super-herói do que para um lutador de artes marciais. E acontece, né, em um momento o encontro dos dois, né? O Punho de Ferro, ele encontra o Shang-Chi, né? E eles, na verdade, assim, a princípio tem uma luta entre os dois, mas eles, como acontece em toda a história de super-herói, né, depois eles se entendem e eles vão juntos lutar contra o verdadeiro vilão. Então, nos anos 70, né, então, com a morte do Bruce Lee, principalmente ali, tem uma onda, né, de histórias de Kung Fu, histórias em quadrinhos com personagens que lutam Kung Fu. E a Marvel, ela tem essa publicação aqui, The Deadly Hands of Kung Fu, que reunia histórias somente de personagens que lutavam Kung Fu. Depois do Shang-Chi, né, ele aparece em diversas publicações da Marvel, né? O Shang-Chi encontrou o Homem-Aranha, ele encontrou o Coisa do Quarteto Fantástico, ele encontrou também o Homem-Coisa, aí já na sua própria revista, né, que ele ganhou depois a sua própria revista chamada The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu. E aqui no Brasil, né, na editora Abril, ele era mais conhecido, né, como o Mestre do Kung Fu. O nome Shang-Chi não era muito usado nas capas das revistas em que ele aparecia, né, esse subtítulo dele, né, o Mestre do Kung Fu, que era mais utilizado. Então ele apareceu junto com outros personagens da Marvel, né, todos com superpoderes, né, e ele sem superpoder nenhum, apenas usando as suas habilidades físicas, né, mas mostrando que ele era realmente a arma viva. E um desses encontros especiais, o Shang-Chi, né, ele apareceu em 2 edições da revista Ron Space Knight, a revista do Ron, o Cavaleiro do Espaço. Ele encontra o ciborgue galadoriano e ajuda o Ron a lutar contra os seus inimigos, os espectros, né. O Ron está na Inglaterra e o Shang-Chi ele acaba encontrando o Ron lá. Inclusive eu conto esse encontro dos dois, do Shang-Chi e do Ron Cavaleiro do Espaço, no livro Ron, Biografia Não Autorizada, volume 4, que é o Príncipe e o Guerreiro, né, o Guerreiro por causa do Shang-Chi, que aparece na história, né. Tem não somente aqui a conta detalhes da história, como também referências sobre os personagens. Esse livro é disponível no clubedeautores.com.br e também na Amazon. O Shang-Chi foi publicado aqui no Brasil depois da Block, né? Ele foi publicado pela editora Abril. Ele apareceu nas revistas Super Aventuras Marvel, Heróis da TV e também na publicação, né, Grandes Heróis Marvel, né? Então, durante assim, a década de 80, principalmente, assim, né, o Shang-Chi ele apareceu em muitas capas, né, das revistas da Marvel publicadas no Brasil. Aqui, agradecimento aqui às imagens, ao Guia dos Quadrinhos, também ao Planeta Gibi pelas capas. O Shang-Chi continuou a ser publicado, né, tanto dos Estados Unidos como aqui no Brasil traduzido, né. Teve algumas mudanças, na verdade, com o personagem, de visual, né. Algum momento ele ficou mais americanizado, né. Depois ele voltou às suas raízes chinesas, né, explorando a sua origem. Né? Mas ele continua sendo publicado, né, pela Marvel,
ainda com um personagem regular. O que mudou, a Marvel teve um problema, na verdade, com as referências ao seu pai, o Fu Manchu, porque o Fu Manchu não é propriedade da Marvel. Então ela, em determinado momento, ela teve que esquecer que o Shang-Chi era filho do Fu Manchu por causa dos problemas com os direitos. Né? Que a Marvel tem uma série de problemas com personagens que não são dela, mas que apareceram em histórias dela. Né? E essa ligação do Fu Manchu acabou criando um problema com o Shang-Chi. Agora, com o lançamento do filme, a Marvel conseguiu, na verdade, resolver a questão dos direitos, né, de maneira que o Fu Manchu consiga aparecer novamente como o pai do Shang-Chi. Né. As histórias clássicas do Shang-Chi também foram republicadas no Brasil, né, pela Panini, numa série, né, da coleção histórica Marvel, né, o Mestre do Kung Fu, em vários volumes. E agora, né, nós temos finalmente, né, para estrear no cinema o filme com o Simu Liu, né, lutador de artes marciais, que vai interpretar o Shang-Chi no cinema, né, no filme titulado Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Na verdade aqui tem uma pequena mistura aqui de personagens, né, porque essa lenda dos 10 Anéis, os 10 Anéis, eles fazem referência ao Mandarim. O Mandarim, que é um vilão clássico do Homem de Ferro, que ele tem 10 anéis. Né? Mas aí a Marvel teve um problema, na verdade, com esse conceito de 10 anéis, né? Que ela acabou não usando no personagem Mandarim do filme do Homem de Ferro. E agora ela retorna com essa ideia dos 10 anéis, agora misturada com o pai do Shang-Chi. Então é isso. Né? Se você quiser saber mais sobre o Shang-Chi, sobre o Mestre do Kung Fu, sobre todos os personagens da sua mitologia, você pode se inscrever no canal, ativar as notificações, escrever nos comentários, compartilhar com seus amigos se você gostou, né? E se você não gostou, você pode compartilhar com seus inimigos, né? Para castigá-los. É isso aí.